Olá! Hoje eu estava refletindo sobre a questão dos ciclos da vida. O quanto que a gente já sabe que temos dia e noite, então não tem só dia, né? Embora alguns lugares até fique só dia, né? Mas tem um efeito da noite, que é o momento da parada e do repouso. Nós temos primavera, verão, inverno, outono. A gente não tem só verão, só inverno, né? A gente tem as estações, umas mais equilibradas, outras menos, mas o quanto que a gente está acostumado que a vida tem ciclos. Quem vive perto da natureza observa uma árvore que de repente estava super cheia de florinhas verdes, começa a fazer um movimento que parece que está morrendo, secando, caem todas as folhas e depois ela volta, às vezes primeiro com uma florada e depois o verde volta. Então, quando a gente observa a natureza, a gente vê esses ciclos acontecendo aí, né? Fora esse ciclo de vida, morte, vida. E esse é um outro ciclo que a gente tem na nossa vida. A gente sabe que todos nós nascemos e a gente sabe que todos nós morreremos. Isso é certo. Ninguém vai ficar aqui sem morrer. E eu fico pensando que quando a gente tem mais dificuldade de lidar com os ciclos da vida, aceitar que as coisas têm um início, têm um meio e vão ter um fim. E quando a gente resiste a isso, a gente trava a vida. Vamos de novo pensar na questão da natureza. Quando a gente pensa no processo de uma semente, se essa semente não deixa, né, de ser semente, ou seja, se ela não morre para o estado de semente, nunca ela vai frutificar, nunca ela vai virar uma árvore ou uma flor. O estado de semente é necessário deixar de estar no estado de semente para que algo novo nasça. E é simples quando a gente olha para a natureza, mas o quanto que boa parte dos nossos sofrimentos são quando a gente não quer que determinadas fases, que determinados, às vezes, relacionamentos, amizades ou situações da vida, o quanto que às vezes a gente não quer que elas morram. E a gente está vendo que o fluxo natural da vida é um constante nascer, evoluir e morrer. E o sofrimento, muitas vezes, parte disso, dessa nossa relutância, da gente não querer aceitar o fim. O fim é certo. E o quanto que, né, essa questão principalmente de morte, o quanto que a gente sabe que as pessoas queridas que estão aqui hoje com a gente, elas vão partir, às vezes numa ordem, né, numa ordem cronológica, os mais velhos vão primeiros, os mais novos depois. Quando essa ordem é invertida, aí então o sofrimento até às vezes fica maior e mais dolorido, porque a morte se apresentou antes daquilo que a gente tem como adequado ou como esperado. Mas quando chega a morte, a gente não tem como lutar contra, a gente não tem como tentar impedir que morra, porque vai morrer. E o quanto mais resistente a gente fica em aceitar esses momentos, né, de perdas, de morte, muito maior é o nosso sofrimento. Quando a gente tenta muito perseverar alguma coisa, quando a gente tenta negar muito a realidade das coisas, maior é o sofrimento. Pensando na vida em ciclo, às vezes sim, existem relacionamentos que eles passam por um ciclo. E nesse ciclo, coisas foram vividas, coisas foram aprendidas, coisas até foram difíceis, né? Erros aconteceram, enfim, mas há um ciclo. E o quanto que, quando a gente demora mais para aceitar que existe um ciclo, seja que a gente perdeu alguém querido, seja porque a gente terminou uma amizade, seja porque a gente perdeu um emprego, seja porque uma festa muito legal acabou, né? Quando a gente fica muito mais sofrendo com aquilo que passou, significa que a gente não está tentando brecar um ritmo que é o ritmo natural do fluir. Por isso, gente, que é tão importante a gente ficar focado no presente. Às vezes a gente realmente se perde, a gente não fica no presente. A gente fica, às vezes, pensando, né, naquilo que já passou ou no que pode vir a me faltar. E quando a gente tem até mesmo, quando a gente, sei lá, se você tem essa experiência de às vezes pensar na morte de alguém, isso te dói profundamente, te dói demais em pensar em perder alguém.
Isso talvez está significando que você não está vivenciando muito essa pessoa em vida. Isso significa que talvez você está precisando ter um contato maior com essa pessoa, ter uma relação mais próxima, mais verdadeira, mais inteira com essa pessoa. Então, até mesmo nessa questão de morte, né? Se às vezes você pensa, nossa, quando minha mãe morrer, eu quero morrer junto, ou se meu pai morrer, eu quero morrer junto. Se você experimenta isso, significa que você está precisando talvez vivenciar muito mais, estar muito mais presente, né? Seja fisicamente, seja afetivamente, principalmente, com essa pessoa que você fica relutante ou causa um transtorno muito grande dentro de você perder essa pessoa. É claro que perder alguém não é fácil, né? Quem já perdeu sabe, né? Toda morte ela traz um rompimento e a gente tem dificuldade com esses rompimentos. Mas eu acho que a gente precisa estar um pouco mais atenta que tem ciclos, né? As coisas elas passam e a renovação ela é interessante. E quanto mais a gente resiste às mudanças, à renovação, ou essas mortes sejam físicas ou essas mortes simbólicas, que são as perdas que a gente tem no dia a dia, mais sofrimento a gente vai ter. Então, eu acho que fica aqui um olhar para que a gente respeite os fluxos naturais da vida. Nada é eternamente de um jeito, tudo muda, tudo flui. E quando a gente tenta segurar, controlar, né, a gente está tentando impedir essa fluidez. E uma vida sem fluidez é uma vida que pode correr o risco de ficar estagnada. Então, vamos pensar o que a gente está segurando demais na nossa vida. Quais situações eu estou vivendo hoje que eu estou, na verdade, tentando agarrar. Então, eu quero que seja só primavera. Eu não quero que o verão entre. Eu fico sofrendo. Por quê? Porque o verão vai vir. É natural. Então, o que será que eu estou agarrando demais na minha vida? O que será que eu estou impedindo de aceitar, né? Que a evolução, né, corra como as águas do rio. A gente nunca consegue se banhar na mesma água de um rio. Mas se eu quero me banhar na água do rio, eu tenho que aceitar que novas águas vão estar fluindo. Então, pensa, o que é que às vezes você está agarrando? E o que às vezes está te trazendo algum tipo de sofrimento? Deixe fluir. Aceite o que se configura na sua vida. Veja se assim você não sofre menos, tá bem? Fico por aqui, espero ter contribuído com alguma reflexão e se gostou desse vídeo, curte e compartilha. Até mais, uma boa semana!